Voltando, o que é Deus pra mim, velho? Deus é o que me dá a identidade. Deus é o que me dá a identidade de saber quem eu sou. Porque ao olhar pra Deus eu me vejo, velho. Faz sentido. E daí, isso aí. ao olhar pras pessoas... E quando eu me vejo, eu começo a olhar pras pessoas e falo, mano, se eu me vejo assim e todos nós somos iguais, a maneira que é o meu reflexo no espelho são todas as pessoas, velho. São as pessoas... Elas ainda talvez não sabem quem elas são, assim. Só que elas são... O que... Todo mundo é alguma coisa, né? É, mano. Claro. Na verdade, o que é... E Deus, pra mim, ele é uma afirmação, velho. Ele diz... Não é sobre o que eu acho que eu sou, ou o que as pessoas dizem do que eu sou, ou o que o meu pai diz sobre mim. É o que é. É o que Deus diz sobre a minha vida, velho. Se Deus... E é muito legal, porque quando eu falo disso, de descanso e tudo mais, Deus, pra mim, ele é um pai. Ele cuida, velho. Ele me chama de filho amado, ele vira pra mim e me chama de puro, santo, inculpável, perdoado. Eu tenho um relacionamento Deus com ele. Por que esses aditivos... Por que você tem essa visão de Deus, assim? Porque ele Porque aí já foge um pouco da minha visão de Deus. Até certo ponto eu tava indo com você. Mas por que Deus tem que... Ele fala isso pra todas as pessoas. Entendi. É porque as pessoas não sabem disso. Mas a gente não é inculpável, por exemplo. Tipo assim, ele fala, mano, ele fala muitas coisas a respeito de nós mesmos, que quando a gente entende... A gente ativa isso na nossa vida. Do tipo assim, ele virar e falar assim, filho, você é bondoso, você é humilde, você não precisa fazer esforço pra ser. Você é, sabe? Eu estou dizendo que você é isso. Simplesmente seja. Viva quem você é, sabe? Você começa a ativar a sua identidade dentro de você. Sim, só que a maioria das pessoas, quando você fala Deus... Quando você tá falando Deus aqui pra mim, eu entendo o que você quer dizer, porque eu entendo esse Deus criador, tá ligado? Que não é o Deus personificado, a pessoa. Porque o Deus que você tá falando não é um Deus pessoa, ou é? Cara, eu não... É um Deus criador, é um Deus que rege o universo, que dá forma às coisas, não é? Bom, vou só... Por isso que é difícil, né? É difícil conversar sobre Deus. Porque Deus, ele pode ser... Na cabeça das pessoas pode ser tantas coisas, tá ligado? De fato. Às vezes você tá explicando o seu Deus agora pra pessoa, ela não tá se conectando, porque ela talvez não esteja entendendo as palavras que tu tá usando, Mas entendeu? meu objetivo não é convencer ninguém. Não, eu sei que não é convencer ninguém. Tipo assim, eu chegar e falar, mano, tem que ser assim, assim, assado, velho. Eu vou falar do que eu vivo, entende? Eu vou dar o testemunho da minha vida. Mas é que eu acho que eu entendo o teu significado, tá ligado? Eu entendo o que você tá falando, porque eu sei que na hora que eu precisei, na hora que eu tava fudido... Eu precisei buscar essa porra. E eu sei que ela existe. Eu sei do que você tá falando. Mas aí que entra... Eu creio que, sim, claro, as pessoas têm Deus de diferentes formas e tudo mais. Mas a forma que eu vejo de chegar em Deus é através... A minha forma de ver, que pra mim é a minha verdade de ver, a única forma de chegar em Deus é através de Jesus, velho. Jesus é o caminho pra chegar a Jesus. É aceitar os ensinamentos de Jesus... É crer em Jesus, velho. O que acontece, mano? Voltando à história que eu disse, Adão e Eva e tal, o ser humano se separou de Deus, velho. O ser humano, ele começou a ter o estilo de vida dele, que é o contrário do que Deus diz e o que ele gostaria que fosse. E aí Deus, velho, ele decidiu reconciliar o ser humano com ele de novo, velho. Através do quê? Quando as pessoas falam Jesus, velho, Jesus, ele é o Filho de Deus que veio na Terra, ele colocou em cima dele na cruz, quando ele foi crucificado e tudo mais, colocou todo o peso, todo o pecado da humanidade, toda a culpa, tudo, mano, tudo que prende o ser humano, velho, tudo que te deixa, velho, angústia, tudo colocou na cruz, e ele abriu o caminho, e ao morrer e ressuscitar no terceiro dia, e ir de novo sentar à direita de Deus, Jesus, ele abriu o caminho, velho, para que os seres humanos conseguissem agora sim, de novo, conectar com Deus, conversar com Deus, ter um relacionamento com Deus novamente, que havia se perdido ao longo da humanidade. E através de Jesus, eu só consigo hoje falar e reconhecer tudo isso na minha vida e tudo mais, porque eu creio que Jesus um dia morreu por todos os meus erros, ele abriu... Mas você vê isso como uma metáfora? Uma verdade. Sim, eu entendo. Mas você não tá dizendo que isso aconteceu necessariamente. Você tá falando... Porque quando você fala o homem se perdeu com Deus, por exemplo. Quando você fala isso, eu entendo isso. Por exemplo, quando a gente tava evoluindo, nasceu os primeiros homens que surgiram à Terra, não existia sociedade, não existia língua, né?
não existia cultura. Então, até a sociedade conseguir se organizar o suficiente para entender qual que era a melhor forma de se viver, ou o que estava acontecendo aqui, ou seja, descobrir o que é Deus, demorou um tempo. Bom, E aí você pode usar essa metáfora que você explicou aí para explicar essa fase do homem. Cria, que você... Sua filosofia, qual que é? Darwinismo, sei lá? Não é Darwin, não tem nenhuma filosofia... Não, de começo... É porque acho que o que qualifica, né? O criacionismo, acho que é o que eu creio. Porque eu creio no Deus da Bíblia. Deus da Bíblia. E pra você se relacionar com Deus é através da fé. Porque ele já começa assim, no princípio criou Deus o céu e a terra. Se você não crê em Deus, você não vai querer... Cara, se você já não crê nisso, você não vai crer em mais nada. Mas você acha que isso não é... Por exemplo, Adão. Você acha que Adão era um cara? Não era, sei lá, a população humana de homens? Não, Adão era um cara. Era um cara, e assim como Eva... Foi o primeiro homem e a primeira mulher. De onde viemos, tá ligado? Mas será que essas histórias... Eu acho essas histórias muito importantes. Cara, tem um cara chamado Jordan Peterson. Que tava falando pra você. É um psicólogo... ele deu aula na Universidade de Harvard, deu aula na Universidade de Toronto. Ficou famoso no YouTube também. Ele faz live, não sei o quê. E ele faz uma meta-análise da Bíblia muito foda, tá ligado? Só que... Na visão. E ele foi o cara que me convenceu que Deus existe. Essa é a importância do Jordan Peterson na vida do Monark. Sim, pra mim é um cara muito importante, tá ligado? É um cara que me tirou de uma bad, tá ligado? Na hora que eu tava numa bad, foi as palavras do cara, os ensinamentos do cara, que me guiou pra criar uma filosofia que me permitia batalhar no mundo novamente, tá ligado? E ele olha pra essas... Ele é muito católico, esse cara. Ele crê muito em Deus. E ele olha pra essas... para os ensinamentos da Bíblia como histórias que contêm um significado muito imenso contido nelas, tá ligado? Sobre o fundamento do que é ser um ser humano, de certa forma, entendeu? Essa é a visão dele. A visão é que, tipo, todas as histórias, elas explicam a natureza do homem. Não quer dizer que elas sejam necessariamente contos do que aconteceu na história, mas sim histórias tão fodas que elas, dentro delas, conseguem captar a essência do que é a vida e do que é estar vivo de certa forma, entendeu? Não sei, pelo menos é da forma com que eu vejo agora. Eu respeito, tal, a sua visão. Claro, não, e isso que eu quero deixar até bem claro pra galera que tá acompanhando e tudo mais. Cara, eu respeito a forma de pensar de todo mundo. Eu não estou aqui pra convencer ninguém. Claro. Eu estou aqui pra falar do que eu acredito. Nem a gente, exato.